Olá, tudo bem? Eu sou o professor João Aguirre, Direito Civil, e nós vamos falar sobre a posse hoje. O tema da posse é um tema que traz muita controvérsia, tem bastante discussão aí e é um tema que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque é muito útil no dia a dia, é muito exigido em provas de concurso, de OAB e etc. Só que ele tem várias particularidades e várias controvérsias, como eu acabei de falar. Então nós temos que trazer aqui algumas questões relacionadas, primeiro, às teorias que visam a definir a posse. Quais teorias, professor João? Nós vamos falar primeiro sobre as teorias mais tradicionais, a teoria subjetiva da posse e a teoria objetiva da posse. A teoria subjetiva da posse é a teoria do Savigny. Alguns falam em Savigny, mas ele era na verdade um alemão, então eu entendo que o mais correto é falar como Savigny. Pelo Savigny, a posse ela era uma situação de fato que envolvia necessariamente dois elementos. E já você vai entender porque essa teoria é chamada de teoria subjetiva. Quais eram os dois elementos cruciais da teoria subjetiva da posse? O corpus e o animus. O corpus significa o corpo. Para você lembrar de uma forma mais fácil, o que significa isso? O corpus significa a apreensão física da coisa. Traduzindo, para ter a posse, eu precisaria necessariamente estar exercendo um poder físico sobre a coisa, ter o corpo, estar exercendo um poder sobre a coisa. Eu e esse relógio, por exemplo. O corpus significa que o relógio tem que estar comigo, eu tenho que estar exercendo um poder físico sobre ele. Mas não basta o corpus. Para a posse, no Savigny, para a teoria subjetiva da posse, além do corpus, eu preciso também ter um animus. Ô João, e o que é o animus? O animus é exatamente esse elemento subjetivo da posse. Como assim, João? O animus significa a intenção de ser dono, chamado também de animus domini. Vou explicar melhor. Para essa teoria subjetiva, e aí você vai entender por que ela é chamada de subjetiva, além de estar com o relógio, exercendo um poder físico sobre o relógio, eu preciso também ter a intenção de ser dono deste relógio. Não basta um ou outro. Para essa teoria, para que eu seja considerado possuidor, eu tenho que ter os dois, o corpus e o ânimo. Lembre, uma conjunção cumulativa, um e outro. Não basta ter só um deles, daí eu não teria posse. Então, o Savigny, ele exigia que o juiz tivesse um conhecimento da intenção da pessoa. E aí está o subjetivismo. Por quê? Porque exige do juiz tentar adivinhar o que a pessoa está pensando, qual que é a intenção dela. Essa eu entendo que é a grande fragilidade dessa teoria. Por quê? Porque se eu estou interessado em ser possuidor num determinado processo. Aí o juiz me pergunta, você tinha intenção de ser dono? Meu advogado me avisou, se você tinha intenção de ser dono, você é possuidor. Eu vou falar assim, eu tinha, excelência. Eu queria muito ser dono. Agora, se num outro processo não é importante que eu tenha posse, e o juiz me pergunta, você tinha intenção de ser dono? Eu vou dizer, não, eu não tinha nenhuma intenção de ser dono. Repara como isso é subjetivo. Repare como essa intenção é altamente subjetiva. E tem outras críticas a serem feitas. Quem fez uma crítica muito ácida sobre essa teoria foi o Iering. Nessas outras críticas, nós temos algumas situações. Iering levantou, por exemplo, que existem várias situações em que o possuidor tem posse, mas não tem ânimos. E ele deu o exemplo do locatário. Ele falou assim, olha, o locatário, ele tem a posse, mas ele não tem intenção de ser dono. Ele sabe que ele está lá alugando imóvel, que ele não vai ser dono. Pensa no seguinte exemplo. Você vai alugar uma casa na praia, que é uma casa que pertence a mim. E nós estamos batendo um papo ali na hora de alugar, já fechamos o aluguel. Você vai alugar só para passar o Réveillon, por exemplo, na praia. E daí você fala para mim o seguinte, eu vou alugar a casa na praia porque eu quero passar o Réveillon nessa praia, mas eu não quero ser dono de casa na praia. É o que você está falando para mim, eu não quero ser dono de casa na praia. Porque eu quero conhecer várias praias, eu gosto de vez em quando ir em hotel, pousada. Quando você é dono de casa na praia, você fica obrigado a ir àquela praia sempre, fica um negócio obrigatório. Então você está dizendo que você não tem nenhuma intenção de ser dono. Eu te respondo da seguinte forma, eu tenho muita intenção de ser dono de casa na praia. Eu investi, as pessoas pagam dinheiro para alugar para mim, eu uso, levo lá meus filhos e etc e tal. Aí, o que é que eu estou mostrando para vocês? Que nessa situação, você não tem ânimos e eu tenho.
Aí eu alugo o imóvel para você, você pega a chave e vai para a praia. Lá na praia, repara o que você tem. Você tem corpos, mas não tem ânimos. Você está na casa, mas você me falou várias vezes que você não queria ser dono dessa casa. E eu? Eu tenho ânimos, porque eu falei para você que eu queria ser o dono, que eu adoro ser dono, mas eu não tenho o corpus. Para a teoria do Savini, nenhum dos dois tem posse. Olha que loucura. Aí alguém invade e fala assim, eu quero ser dono, essa pessoa que invadiu e quer ser dono tem posse. Nem você e nem eu temos essa posse. Quem levantou essa questão foi o Rudolf von Jhering, um dos maiores críticos dessa teoria, que criou a teoria objetiva da posse, que para muitos é a teoria que é aplicável ao Código Civil brasileiro. Já já nós falamos sobre ela. Ele levantou uma outra crítica, ele pensou na seguinte situação, esse é um exemplo clássico da época lá do Rudolf von Jhering. Qual é a crítica? Ele pensou o seguinte, pensa num caçador que vai caçar aquela época, nós estamos falando no século XIX e tal, ele vai caçar numa floresta lá na Alemanha para sobreviver. Ele caça, ele pega a pele, vende a carne da caça e etc. Como é que ele caça? Ele tem várias armadilhas e ele anda por umas trilhas na floresta e vai abrindo essas armadilhas. E daí ele vai deixando lá. Se ele ficar do lado da armadilha, ele não vai pegar nada, porque o bicho vai sentir, a caça vai sentir o cheiro dele e não vai chegar perto da armadilha. Então, o que é que ele faz? Ele faz o seguinte, ele deixa a armadilha pronta e volta para casa, para voltar depois uns 3, 4 dias ali e etc. Aí vamos pensar num segundo caçador. Esse segundo caçador vai andar por aquela trilha e encontra aquela armadilha. Repare, a armadilha não está abandonada, não é uma res derelicta, como se diz, uma coisa abandonada. Não, ela está no local cumprindo a sua função econômica. Isso é muito importante para o Rudolf von Jhering, para a teoria objetiva da posse. Ela está cumprindo a sua destinação. Uma armadilha de caça está armada no meio da floresta, esperando que uma caça chegue ali inadvertidamente e que venha a ser presa por essa armadilha. Não é algo que está abandonado na beira da estrada ou numa lata de lixo. Este segundo caçador, vendo que a armadilha está cumprindo a sua destinação econômica, está cumprindo o seu fim, ele pode pegar essa armadilha e levar para casa? Não, não pode. Isso seria furto. O que é que a gente tem então? A gente tem uma situação em que alguém está longe da coisa, alguém está distante da coisa, alguém não tem o corpus, repare, não tem o corpus, alguém está exercendo um poder físico sobre a coisa, não, ele está longe, ele está distante da coisa, é o primeiro caçador, ele está lá na casa dele, mas ele está exercendo poderes sobre a coisa, mesmo estando distante dela. O que o Jhering mostra para a gente? O Jhering mostra para a gente que existem algumas situações em que a pessoa tem o corpus, mas não tem o ânimos, e mesmo assim tem posse. É o exemplo do locatário. Está lá na casa, tem o corpus, não tem o ânimos, mas tem posse. E o Jhering mostra para a gente que tem outras situações que a pessoa não tem o corpus, mas tem posse, que é esse exemplo da caça. Mas, João, vamos pegar um exemplo mais atual, ao invés de pensar em caça e etc e tal. Vamos pensar no exemplo mais atual. Vamos pensar que eu moro numa casa e ao lado da casa tem um terreno. Você compra esse terreno e vai construir nesse terreno. Ótimo. E daí? O que é que acontece? Para construir, você compra material de construção. Dentro do material de construção tem tijolo. E você manda entregar o tijolo lá no terreno. Tem uma pilha de tijolos agora no terreno. Eu, seu vizinho, tô louco para construir, para fazer uma churrasqueira na minha casa. Aí eu olho ali em cima do muro e vejo uma pilha de tijolos. Você está longe, você mora em outra cidade. O que eu faço? Eu pulo o muro e pego essa pilha de tijolos, porque você não está perto dela. E daí vou lá e construo a minha churrasqueira com os seus tijolos. Pergunto, pode isso, Arnaldo? Como diria o jurista Galvão Bueno, é possível que eu faça isso? Não, é furto do mesmo jeito. Por quê? Porque apesar de você não ter o corpus, apesar de você estar longe, estar numa outra cidade, apesar de você não estar exercendo um poder físico sobre a coisa, você tem posse. Então é possível que a gente tenha a posse sem ter corpus e é possível que a gente tenha a posse sem ter o ânimos. Essa a grande crítica, essa a crítica ácida do Rudolf von Jhering, que criou a teoria objetiva. Qual é a grande dica para você? O Jhering criticou o subjetivismo, por isso teoria subjetiva. O Jhering criticou o subjetivismo da teoria do Savini, que alguns, como eu já falei para vocês, chamam de Savini. Ele falou o seguinte, olha, essa teoria é muito subjetiva porque ela exige do juiz
descobrir o que a pessoa está pensando. Ela atrela o conceito de posse à intenção da pessoa, ao ânimos. Nós não temos que imaginar, descobrir o que a pessoa está pensando. Nós temos que ver como ela está agindo. Nós temos que ter um critério objetivo. E é por isso que nós temos a teoria objetiva da posse. A teoria do Yeren é a teoria do objetivo. Ao invés de descobrir o que a pessoa está pensando, vamos analisar como é que ela está agindo. Vamos analisar o que ela está exteriorizando. Isso é importante, porque pela teoria do Yeren, pela teoria objetiva da posse, ele dá um seguinte conceito. A posse é a exteriorização da propriedade. Não interessa o que a pessoa está pensando, interessa o que ela está demonstrando, o que ela está exteriorizando, a forma como ela está agindo. Então, o conceito básico é o seguinte: a posse é a exteriorização da propriedade. Mas você está pensando para mim, falando o seguinte, mas o que significa dizer que a posse é a exteriorização da propriedade? Vamos pensar isso de uma forma mais fácil. O Yeren diz basicamente para a gente o seguinte: o possuidor é aquele que age como se fosse proprietário. Olha a diferença. Não é aquele que tem a intenção de ser proprietário, está pensando lá dentro da cabeça dele que tem um ânimo de ser proprietário. Não. É aquele que está agindo como se fosse proprietário. Estar exteriorizando a propriedade significa dizer que ele está agindo como se fosse proprietário. E é basicamente isso que está dito aonde? Que está dito no Código Civil Brasileiro, no artigo 1196. Porque o artigo 1196 do Código Civil Brasileiro diz o seguinte: que é possuidor aquele que exerce um ou algum, no sentido de qualquer um, dos poderes inerentes à propriedade. É possuidor aquele que exerce qualquer um dos poderes inerentes à propriedade. Basicamente, o Código está dizendo que o possuidor é aquele que age como se fosse proprietário. O Código não está mandando a gente descobrir se ele tem intenção de ser dono, se ele não tem a intenção de ser dono, se ele tem um animus domini ou se ele não tem um animus domini. O Código está dizendo que o possuidor é aquele que age como se fosse o proprietário. Para entender, então, quem é o possuidor no Código Civil Brasileiro, nós temos que descobrir quais são os poderes da propriedade. Porque vamos lembrar, artigo 1196, é possuidor aquele que exerce algum, no sentido de qualquer um, dos poderes inerentes à propriedade. Para entender a posse, então, nós temos que descobrir quais são os poderes inerentes à propriedade. E daí nós vamos ter que fazer uma remissão para um outro artigo. Qual que é o outro artigo que nós vamos fazer a remissão? O artigo 1228 do Código Civil. O artigo 1196 diz que o possuidor é aquele que exerce algum dos poderes inerentes à propriedade. O artigo 1228, lá na frente, que é o primeiro artigo que vai tratar da propriedade do nosso código, ele vai trazer para a gente quais são os poderes inerentes à propriedade. E quais são? Está lá no artigo 1228, no seu caput, porque esse artigo tem um caput e 5 parágrafos. O artigo 1228 diz o seguinte, que o proprietário é aquele que tem as faculdades, né, de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reaver a coisa, de reavê-la, das mãos de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então, voltando para você guardar isso bem, o proprietário é aquele que pode usar, que pode gozar, que pode dispor da coisa e também é aquela pessoa que pode reaver a coisa das mãos de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Repara que aqui são 4 poderes: usar, gozar, dispor e reaver. Pelo Código Civil, o artigo 1196, o possuidor é aquele que exerce algum dos poderes inerentes à propriedade. Então, o que a gente fecha? Que para ser proprietário, quem é proprietário tem esses 4 poderes. O possuidor não precisa ter os 4 poderes. O possuidor pode exercer qualquer um deles. Isso é muito interessante a gente lembrar. Por quê? Porque existem situações em que a pessoa tem a propriedade plena, e existem situações em que a pessoa tem a propriedade limitada. E aí nós vamos trabalhar exatamente com esses poderes. Vai ser objeto até de uma outra aula que nós vamos conversar aqui, os direitos reais sobre coisa alheia. Ô João, me explica melhor o que é a propriedade plena e o que é a propriedade limitada. Os 4 poderes da propriedade, usar, gozar, dispor e reaver, eles podem estar, em regra, concentrados em mãos do proprietário. O que significa isso? O proprietário é quem pode usar, quem pode gozar, quem pode expor e quem pode reaver, e ele está exercendo esses 4 poderes. Então você
com o seu tablet que você está assistindo essa aula, o seu computador, um eventual óculos, um caderno, o seu carro que está lá fora. Você tem a propriedade plena se você pode usar, se você pode gozar, se você pode expor, se você pode reaver, se você está exercendo esses 4 poderes, ok? Agora, tem algumas situações em que a gente não tem a propriedade plena. Por exemplo, se o seu carro estiver alienado para o banco, você já não pode dispor desse carro, você já não pode vender. Então, neste caso, a sua propriedade está limitada, a sua propriedade está limitada ao direito do banco. O exemplo clássico, o melhor exemplo para a gente lembrar isso, é o exemplo de usufruto. No usufruto, eu vou cindir a propriedade, eu vou rachar a propriedade, eu vou dividir a propriedade, eu vou pegar aqueles 4 poderes, dar 2 para o usufrutuário e deixar 2 com o proprietário. No usufruto, para você lembrar de uma forma mais fácil, usufruto, eu vou pegar o direito de usar e de gozar, que é perceber frutos, vou pegar os 2 primeiros poderes, usar e perceber frutos, e vou dar para o usufrutuário, tá certo? O proprietário fica com os 2 últimos. O proprietário vai ficar com o direito de dispor e o direito de reaver. Tanto que ele é chamado de nuproprietário. E para você lembrar disso, eu costumo dizer que ele é chamado de nuproprietário por quê? Porque ele foi despido de 2 poderes inerentes à propriedade. Tiraram 2 poderes dele, deixaram 2 poderes com o usufrutuário. Agora eu tenho, repare, simultaneamente, ao mesmo tempo, 2 pessoas exercendo poderes inerentes à propriedade. A primeira, o usufrutuário, pode usar e gozar, pode usar e perceber frutos. O segundo, que é o nuproprietário. O nuproprietário pode dispor e pode reaver. Então, ao mesmo tempo, eu tenho 2 pessoas exercendo poderes inerentes à propriedade. Essas 2 pessoas não são necessariamente os proprietários, né? O proprietário é aquele que ficou nu, né? Ele pode dispor e pode reaver. O usufrutuário é aquele que pode usar e pode gozar, pode usar e pode perceber os frutos. Eles têm posse? Tem. Porque pela teoria de Hering e pelo artigo 1196 do Código Civil, o possuidor é aquele que exerce algum no sentido de qualquer um dos poderes inerentes à propriedade. Então, para ser possuidor, basta exercer um. Aqui eu tenho o usufrutuário que exerce 2, uso e gozo, o proprietário que exerce 2, disposição e o direito de reaver a coisa. Então, ambos têm posse. Quando a gente for classificar a posse, nós vamos ver que um tem posse direta e outro tem posse indireta, mas os 2 têm posse. Agora vamos pensar o seguinte, é uma casa. A casa está gravada em usufruto para você, o nuproprietário sou eu, tá? Então você é o usufrutuário, eu sou o nuproprietário. Quem pode morar nessa casa? Você, porque você tem o direito de usar. Quem pode alugar a casa? E daí muita gente erra, fala assim, o nuproprietário. Não, quem pode alugar é você. Porque o aluguel são os frutos. E o direito de gozar, o direito de perceber os frutos é seu. Então você pode morar e você pode alugar. Vamos dizer que você alugue a casa. Então você aluga a casa para a Dona Maria. Agora nós temos o quê? A Dona Maria mora, ela usa. Você recebe os aluguéis, você percebe os frutos, você goza. E eu posso dispor da coisa. Os 3 têm posse. Ela tem posse direta, porque ela usa. Você tem posse indireta, porque você percebe os frutos. E eu também tenho a posse indireta, porque eu sou o proprietário. Essa é a característica da teoria objetiva da posse, que para muitos é a teoria que é adotada pelo nosso Código Civil no artigo 1228. Mas tem uma terceira teoria que nós vamos falar no nosso próximo bloco, que é a teoria social da posse, que é aquela que os nossos tribunais têm entendido que deve ser adequada para o nosso ordenamento. No próximo bloco a gente fala sobre ela. Até lá!